que no cinismo moderno não é exatamente a mesma coisa que o cinismo antigo, então a gente deve recuperar o cinismo antigo de certa forma para não ficar nesse cinismo moderno, que no cinismo moderno há uma absorção digamos, do capital, se quiserem, ou da filosofia de direita do cinismo. Ela absorve o cinismo e come o cinismo e cospe representações como Pablo Marçal, e ele não fala, por que ele não dá um exemplo? Pô? É claríssimo, o Pablo Marçal tem essa estética da filosofia cínica, ela tem essa estética da filosofia cínica no cara lá da Argentina, tem essa estética da filosofia cínica no Bolsonaro, tem essa estética da filosofia cínica naquele laranjão lá de cima dos Estados Unidos, ou seja, o Sloterdijk me parece que está fazendo uma crítica muito acurada de uma percepção que tem um cinismo moderno, que é um desdobramento de um certo iluminismo que acredita demais na razão, aí, e ao mesmo tempo tem um rebosteio disso, que é desacreditar demais na razão. Então, ao mesmo tempo que ele está falando que é um desdobramento do iluminismo, ele está fazendo uma crítica àquela escola monstruosa, que é a escola crítica de Frankfurt. Então, ele está fazendo uma crítica aos limites de Frankfurt, que joga tudo num cinismo do caralho. Né? Se a gente acaba não acreditando na razão, vai acreditar em quê? E aí há uma emulação que a direita faz disso e tarará. Então, assim, para mim é muito claro que o Sloterdijk está fazendo uma crítica de uma filosofia cínica moderna, apresentando limites da filosofia cínica moderna, e aí o Léo faz uma excelente pergunta, que ele fala assim, qual é a diferença entre os dois cinismos? Eu diria que a diferença é retórica, que é porque, de novo, eu não conheço a obra de Sloterdijk, tá certo? Não conheço, certo? Não conheço. Mas o que eu estou apresentando pela leitura que eu percebi, o que é a estratégia? É dizer o seguinte, porque o cinismo antigo, ele é uma crítica à filosofia, certo? E é isso que eu estou acusando a pós-modernidade do tempo inteiro. É uma crítica à filosofia, vocês são antifilosóficos. Porque qual é o pretexto dessa forma literária iniciada por Platão? Alguma coisa dá para saber. Se prega na cara de Platão com uma espécie de loucura completa, que Platão era o cara que achou que encontrou Deus, que é a ideia de bom. Isso está muito mais próximo do neoplatonismo de Plotino e um monte de gente que está influenciada pelo cristianismo e que quer transformar um cristianismo, né, quer criar uma filosofia cristã ali, já no tempo que o cristianismo existe. Em Platão não tem essa de bem é Deus, o bem é o Deus que fez o mundo, e não tem isso. Então, assim, se pintam Platão completamente imbecil e clerical, se pregam que não existe nos textos, e aí se cria a oposição do cinismo, que o cinismo é bastante antifilosófico. Olha, vocês estão se preocupando em pegar alguma verdade que Platão nem apresenta como é que você chega a formas ou ideias e tal. Ele fala assim, olha, se tem uma maneira de conhecer, é existindo alguma coisa que existe absolutamente independente da consciência do homem. A tese é essa, de Platão. Se tem como conhecer, é assim. E aí, vamos tentar elaborar reflexões acerca disso. E as reflexões de Platão são inconclusivas. Então, trajar o Platão como um dogmata maluco já é uma doideira completa, que é trajar Platão de neoplatônico. Já começa por aí. E aí, em certa medida, o cinismo antigo, que a gente não tem bibliografia, a gente tem alguns excertos. Esses excertos aparecem como se fossem algumas reflexões do tipo que é a base da teoria crítica alemã. Assim, os excertos, eles funcionam assim. Isso era exatamente o que uma escola de Frankfurt diria, certo? Mais ou menos nesse sentido. Os excertos não são filosofia, não tem como destrinchar uma filosofia antiga do cinismo, que não tem. Não tem, você só tem frases de efeito, e inclusive na boca de denunciadores. Isso mesmo o próprio Rodrigo Petrônio vai falar. Né? É difícil demais reconstruir o pensamento cético antigo, porque são muitas frases soltas, são muitas coisas fora de lugar. O máximo que você vai ter, assim, não, vamos pegar uma filosofia cínica tentando assim, fazer uma biografia mesmo da estrutura e tarará, você vai encontrar em Diógenes Laércio.
E é difícil demais, ninguém leva Diógenes Laércio a sério como historiador, ele tem um monte de problemas, etc, etc, porque ele constrói as biografias dele, as doutrinas dos filósofos que ele relata, dentro de uma narrativa que ele quer apresentar para o mundo, e etc, etc. Então todo mundo sabe as limitações do Diógenes Laércio. Enfim, o Diógenes Laércio, para quem está muito longe, né, não é o Diógenes cínico. Né? O Diógenes cínico é o Diógenes de Siope. Então, mas é isso. Então, assim, é muito difícil reconstruir uma filosofia cínica antiga. Tem, assim, simplificações, né? Filosofia cínica é a filosofia da simplicidade. É a filosofia do cara que não precisa de muito. Filosofia cínica é aquele cara que não está preocupado em te convencer da verdade. Filosofia cínica, porque o cínico ele briga com Platão, né? Não tem a ideia de cavalo. A forma eu vejo cavalos normais do dia a dia. Eu não vejo a ideia de cavalo. Para de viajar, Platão, né? Tem isso. Ou então, quando o Alexandre vai encontrar o Diógenes e tal, e ele, puta que pariu, Diógenes, eu te respeito pra caramba, um cara da tua simplicidade e tal, da tua grandeza de espírito. Aí o Alexandre, que é o maior gigantesco dono do planeta Grécia, aí ele chega assim, ó, tá bom, eu não quero nada de você não, só sai da frente do meu sol. Então, o caráter estético, muito mais do que a filosofia cínica, que a tradição legou para a gente, é o caráter da crítica dos valores vigentes e da simplicidade. Você pode reduzir a isso. Crítica aos valores vigentes na sociedade e simplicidade. É como eu sou simples, é como eu não preciso de muito para viver. Eu consigo, com muita convicção, reduzir a estética que foi legada pela tradição acerca do cinismo antigo é essa. E o ponto, me parece, do Sloterdijk, né? Me parece que o ponto é dizer assim, ó, essa coisa do cinismo de não acredite em nada, todo pensador, e isso você vai perceber que tem ligação com o que eu estava apresentando aqui no começo. O que significa ser um filósofo? Se eu entrar na UNB como professor de filosofia, vocês vão me respeitar como filósofo? Se entrar no meu currículo